Boa tarde pra vocês, estou aqui com mais um vídeo sobre Canadá. Então, alguém me deixou uma pergunta no Instagram, como era a minha vida no Canadá. E é bem difícil eu explicar porque em agosto de 2018 eu mudei. Então minha vida onde eu nasci e fui criada era um pouquinho diferente. Mas então eu vou explicar como era a minha vida esses últimos 2 anos, que meus pais ainda moram lá, meu irmão mora lá, então eu vou explicar como era a minha vida lá e o tempo que eu passei morando lá, eu tava na faculdade, então pra dar esse contexto, beleza. Então, o primeiro, eu tenho um irmão menor e eu morava, no caso, porque eu moro no Brasil esse ano, com meu irmão, meu pai e minha mãe, e 2 cachorros. A gente mora... Eu vou falar mora, porque, tipo, eu não posso ficar aqui pra sempre, por enquanto. Então, numa casa boa, no subúrbio. O que é bom e é ruim, porque é muito longe de tudo. No meu caso, indo pra faculdade todos os dias foi muito difícil, porque eu tinha que pegar dois ônibus pra chegar à faculdade e os horários não combinavam bem dos 2 ônibus. Aí, tipo, eu demorei 1h30, no mínimo, pra chegar à faculdade, o que era bem difícil porque eu não consigo acordar cedo, ainda menos no Canadá, onde faz frio. Gente, sair da cama e entrar no ar frio é uma coisa horrível. Em minha casa lá é muito, muito, muito frio. Onde eu nasci faz muito mais frio. Chega a -30 no inverno, facilmente. Eu vivi -56 graus Celsius. Não Fahrenheit, não sei como se fala. O Canadá não usa o que os Estados Unidos usam, então muito frio mesmo. Mas onde meus pais moram agora, onde eu moro agora, eu passo muito mais frio porque o frio é úmido. Então, não importa os casacos que você coloca, que você vesta, eu juro, eu passei frio. Passava frio todos os dias. E eu sou muito frienta pros baianos, friorenta pros pessoas que falam português bem gramaticamente. Anyways, enfim. O ônibus, pegava 2 ônibus e pra chegar ao ponto do ônibus, eu tinha que caminhar 20 minutos. Eu sei que tem pessoas que passam por muita coisa muito pior, mas, tipo, com isso, eu demorava quase 2 horas pra chegar à faculdade. Graças a Deus, minha mãe que tem carro, e ela normalmente me deixava no ponto do ônibus pra eu só ter que pegar os 2 ônibus e não ter que caminhar. Ainda mais porque é cedo na manhã e eu sempre acordo tarde e eu fico correndo. Tipo, 5 minutos pra colocar roupa, pronto, já nem tomo banho de manhã porque é muito frio, só tomo de noite. Isso é outra coisa. Canadense não toma banho como brasileiro. Aí eu saía correndo. Minha mãe e eu somos muito parecidas nesse contexto, tipo, sempre chegamos atrasadas. No Brasil eu tô de boa, porque todo mundo chega atrasado, né? Mas lá eu sempre me atrasei. Aí normalmente no ônibus eu tentava ler no celular
alguma coisa pra faculdade. Isso é uma diferença grande aqui, entre aqui no Brasil e no Canadá, porque, tipo, lá pode usar celular no ônibus bem tranquilamente, né? Aqui não pode, então aqui eu também tento ler, mas normalmente aqui tem mais pessoas que estão paradas, normalmente é mais difícil ficar sentada aqui. Mas também lá no Canadá, eu sempre era uma das primeiras pessoas que pegava o ônibus, então normalmente eu consegui sentar. Aí eu chegava na faculdade, eu fui diretamente para minha primeira aula, todos os dias, chegando bem na hora, né? Porque ela chegou atrasadinha, mas tava linda. Nem tava linda, mas tudo bem. Aí eu chegava. Esse semestre passado, deixa eu pensar. Eu nem lembro mais. Eu acho que eu não tinha aula um dos dias na semana, mas eu nem lembro mais. Eu sei que no semestre retrasado eu não estudava na segunda e na quinta. Aí eu trabalhava um dia no fim de semana, 8 horas o dia inteiro. E ou na quinta ou na segunda. E meu trabalho era bem flexível. Aí então, às vezes eu trabalhava mais, às vezes eu trabalhava menos. Então, durante a semana eu passava meu tempo na faculdade, tinha aula. Deixa eu pensar. Esse semestre passado, minha primeira aula do dia era... Gente, tô chocada, não tô conseguindo lembrar nada. Era espanhol. Chegava, eu perdi muito essa aula. Sério, porque era 9h30, né? As pessoas acham que é cedo. Aqui no Brasil tem aula de 7 horas da manhã. Lá, a aula mais cedo era 8h30 da manhã. Recebi e-mail da embaixada canadense aqui. Tudo bem, vou ficar no Brasil, tô de boa. Então, chegava em espanhol com minha amiga, que ela também pegava o segundo mesmo ônibus que eu, aí a gente tentava pegar juntas, só que eu sempre me atrasava, aí ela normalmente chegava antes, mas tudo bem. Então, eu tinha, eu tive aula de espanhol, depois eu tive aula de América Latina Indígena, que foi uma aula muito legal também, que eu não fui muitas vezes. Gente, se não entendam, eu sou muito friorenta, tipo, pra mim sair de casa, sair da cama, era tão difícil todos os dias, e demorei tanto chegar na faculdade que, tipo, às vezes eu pensei, realmente vale a pena? Tipo, e lá tem muita mais coisa online, entendeu? Aí, tipo, dá pra ficar sabendo o que tá acontecendo. Porém, em salas mais pequenas, principalmente, o professor faz lista de presença. Então, não pode fazer sempre assim, né? E eu não perdi todos os dias. Eu perdi umas 5 aulas durante o semestre. Talvez mais pra espanhol. Aí depois eu tinha 1 hora. Tipo, eu tinha 2 aulas e depois eu tinha 1 hora que eu não tinha aula. Aí normalmente eu ou comia uma coisa na faculdade que eu comprava. Isso é uma diferença enorme. Aqui, pelo menos na faculdade pública, tem um restaurante que é R$2,50 pra comer. Lá, toda a comida é cara e não é muito boa e não é muito saudável. Mas, tipo, eu tava com muita preguiça de fazer comida em casa o dia anterior e trazer pra faculdade. Então, normalmente eu ficava comprando. Isso era o primeiro semestre que eu tava fazendo isso, tipo... Durante o ensino médio, eu nunca fazia isso.
eu fazia a minha comida todos os dias. No caso, tipo, também minha mãe fazia a comida pra janta da minha família. Aí o que sobrou eu levava no próximo dia pra ensino médio. Mas esse semestre passado eu comecei a comprar comida. Não é bom não. Aí depois dessa pausinha, você fala assim, não, acho que não. Depois dessa hora, eu normalmente, nessa hora, eu comia só. Eu fazia a minha atividade de cálculo. Esse semestre passado eu tinha cálculo. Gente, é a coisa mais difícil da minha vida. Eu nem sei como eu passei. Realmente, foi tão difícil. Eu tirei 32% na primeira prova. Juro pra vocês. A metade, eu acho que a maioria, na verdade, da sala não passou a matéria. E isso acontece todos os anos. Então, normalmente ficava fazendo minha atividade de cálculo bem no último minuto. Nunca dava certo. Aí eu fui pra aula de cálculo. Aí eu tinha 2 amigos nessa sala, a gente sempre sentava juntos. Foi muito engraçado, eles são gente boa demais. E depois acabou, eu acho. Gente, eu tô muito confusa. Eu tinha outra matéria. Calculus, Indigenous Latin America, Spanish. Eu não consigo lembrar minha outra matéria que eu tinha. Oh, lembrei. Era na segunda-feira. Será que eu fiz 5 matérias esse semestre passado? Gente, eu vou ter que olhar no site porque eu não tô conseguindo lembrar. Peraí.